responsabilidade de contratar. Talvez você pense, é da área de gestão de pessoas. Atualmente não, essa visão está mudando drasticamente. Nós falamos que o selecionador, ele presta serviços para o gerente de linha. Gerente de linha é o gerente de área, gerente de marketing, gerente de logística, gerente do centro médico, enfim. Ele é o gestor de uma determinada área. De que forma que ele presta serviço? A gente fala que ele faz a tal da consultoria. Então, o que ele faz? Ele presta o serviço especializado, ele aplica as técnicas de seleção e recomenda aqueles candidatos que ele julga que são mais adequados àquele cargo. Porém, quem vai definir se contrata o João, a Maria, o Joaquim ou a Beatriz é o gestor da área. E se nós pensarmos, isso é bem coerente, porque esse funcionário, essa pessoa que vai ser contratada, vai trabalhar diretamente com quem? Com o gestor da área. Então, é necessário que, mediante aquele leque de pessoas que já foram selecionadas tecnicamente, elas já foram, então, qualquer uma delas está apta a exercer o cargo tecnicamente, correto? Só que vai trabalhar com determinado gestor, com determinado gerente. Então, é necessário que haja o quê? Empatia, é necessário que haja uma comunicação bem azeitada entre os dois, senão a coisa não flui, senão somente a técnica pela técnica não acontece da forma mais eficaz que a gente imagina e precise no mundo organizacional. Então, é bacana a gente ampliar um pouquinho o nosso entendimento desta questão, tá bom? Então, vamos pensar assim, quem define quem entra para a equipe é o gestor daquela equipe, mas quem faz todo o processo de consultoria é quem entende no negócio de recrutamento e de seleção de pessoas. Então, é a área de gestão de pessoas, ok? Bom, isto posto, nós vamos falar só mais um conceito e depois a gente vai terminar, porque já estamos aqui com quase 36 minutos de gravação. Vocês já devem estar cansados de ouvir só a minha voz, não é isso? E depois a gente continua em aulas seguintes, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês pensem agora? Eu quero que vocês pensem em outro fator, que é um fator muito importante. A gente já disse que o selecionador ele precisa ter sensibilidade, ele precisa ter conhecimento da natureza humana, ele precisa também ter uma visão da pessoa com aquela tarefa, interagindo com aquela tarefa, ok? Nesse momento, o selecionador ele está pensando em 4 pontos. Ele está tentando entender primeiro quais as características que são características que a pessoa tem que ter para exercer aquele cargo. Primeira coisa. Depois ele tem que pensar assim, olha, essa função tem uma interdependência com outras tarefas. Porque se há uma interdependência com outras tarefas, o ocupante do cargo ele precisará ter outras características, mais características, porque enquanto sou eu e a tarefa só aquilo, eu preciso de algumas características. Quando começa a ter interdependência de uma outra tarefa, de uma outra área ou de uma outra unidade, o ocupante do cargo precisa ter, além das características para exercer a tarefa em si, tem que ter outras características. Então, o selecionador, ele pensa assim, olha, se há uma interdependência com outras tarefas, ele precisa ter outras características e a gente precisa nomear quais são essas características. Então, o que a Venato fala assim, ele seleciona algumas atividades.
Então ele diz assim, olha, se tem interdependência com outras tarefas, ele precisa ter uma facilidade de coordenação, ele precisa ter uma tolerância à frustração, né? A frustração, você fala, frustração? Por que frustração? Porque se a sua tarefa depende de uma outra tarefa, vai ter um time ali, um delay, uma lacuna entre a execução da tarefa anterior e a chegada até você para a execução da sua parte. Então, olha a sincronia. Por que coordenação? Porque você precisa estar interligado, você precisa estar se comunicando, você precisa estar agindo e reagindo com outras tarefas. Então, é necessário até saber gerenciar conflitos, porque eles existem nesse momento, né? Aí o terceiro pensamento do selecionador. Qual é esse terceiro pensamento? A interdependência da minha tarefa com outras pessoas, se a resposta for sim, outras características vão compor também as exigências aqui. Quais são, por exemplo? Exigência de relacionamento pessoal, saber se relacionar com outras pessoas. Exigência de saber se comunicar, de saber se expressar, de trabalhar em equipe e outras tantas. Não importa se essa interdependência ela acontece com outras pessoas, acontece com o nível superior, com subordinados, nas laterais, não importa. Se há essa interdependência de outras pessoas, é necessário que a gente tenha a tal da habilidade no relacionamento pessoal. E por último, o selecionador deve questionar se há uma interdependência da unidade com a unidade organizacional ou com a própria organização. Eu lembro, e aqui o que está querendo dizer exatamente? Digamos que você é, por exemplo, um gestor de uma unidade, onde nós falávamos assim, eu falei assim para vocês, imagine agora que você é gestor da unidade Tatuapé dos laboratórios Delboni, do laboratório Delboni, melhor dizendo, ok? Então você é o responsável pela unidade como um todo. Então você, como responsável pela unidade como um todo, você tem que ter N características, N, desde as características que compõem a tarefa em si, até a que compõem interdependência com outras tarefas, as que compõem também interdependência com outras pessoas, e você responde pela unidade como um todo. Você responde pela receita, pelo lucro, pelos exames realizados ou não realizados. Você vai responder, não conheço a estrutura do Delboni, mas vamos imaginar que existe uma diretoria geral. Você vai responder como unidade a uma diretoria geral, a um comitê executivo, enfim, vai responder de acordo com a estrutura organizacional. Então, essa pessoa precisa ter o quê? Essa pessoa precisa ter também conhecimentos avançados de planejamento estratégico, precisa ter saber lidar com números, então ela precisa ter raciocínio lógico e uma série de coisas. Eu só discordo do que é Venato, ele que me desculpe, respeito muito o que é Venato, mas eu entendo que esse momento aqui, eu acho que deveria ser discutido antes com o gerente da área, sabe? Fazer uma reunião com o gerente da área para discutir, para entender, porque eu não posso achar que o gerente de seleção conhece a fundo todas as funções, porque muitas coisas acontecem no dia a dia que não está escrito no papel, não é isso? Então é bacana fazer esses questionamentos para o gerente da área.
que está o solicitante da vaga, porque ele pode esclarecer se há um maior grau ou um menor grau de interdependência. E aí a gente consegue mapear exatamente quais características a gente precisa buscar nos candidatos. Então, acho que daí fica mais interessante esta dinâmica, não é isso? Aí eu imaginei, eu até fiz aqui um desenhinho, olhando para o Delboni, então, olhando desde a entrada, o porteiro. Então, estou imaginando aqui o porteiro, que ele não tem todos esses graus de interdependência, não é isso? Mas eu estou imaginando aqui, ó, a recepção que abre o cadastro do paciente, do cliente, que fará uma coleta. Então, veja, há uma interdependência de tarefas. Então, o enfermeiro lá da coleta de sangue espera essa abertura de ficha. Então, ele precisa ter aquelas características que nós falamos. Então, pensa sempre de uma forma muito sistêmica, de uma forma que você possa vislumbrar e visualizar o processo como um todo e não só uma pequena parte do processo. Você veja que para falar de recrutamento e seleção, eu estou passando por N conhecimentos, N fatores que a gente já vinha abordando desde as aulas presenciais, como a questão da moderna gestão de pessoas, como a questão de planejamento estratégico, quanto é importante a área de GP entender que ela não é só uma área burocrática que faz folha de pagamento, fecha folha de pagamento, faz apontamento, quem faltou, quem não faltou, absenteísmo. Não é só isso. É muito mais. Ela precisa alinhar as suas atitudes aos objetivos que estão sendo definidos pela alta direção. Não é isso? Então tem que pensar em fazer todo esse alinhamento. Já são 45 minutos de gravação, eu vou parar essa gravação aqui e eu retomo falando dos modelos, já vou entrar falando de modelos, não se preocupa, não vou falar tudo isso aqui de novo não, tá? Já vou entrar falando realmente dos modelos de seleção, quais são? Porque é muita informação, eu vou entrar com um conteúdo um pouco mais pesado, então é melhor separar esse vídeo para não ficar tão cansativo. Como eu disse, esse é um resumo da nossa aula remota de ontem, que aconteceu ontem, das 19h30 às 22h10, 22h15 mais ou menos. Nós usamos o Collaborate, nós usamos o Zoom, mas a conexão não estava muito boa, não foi possível gravar, então ficou registrado essa nossa conversa agora na SAP. Eu espero você na próxima terça-feira, depois do feriado, para que a gente dê continuidade à nossa aula remota. Eu não quero ficar falando sozinha não, viu? Eu gosto de ter o contato com vocês, então eu espero vocês na nossa sala virtual para essa aula remota, tá bom? Obrigada, um beijo e bom feriado. Tchau!